Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Paulo Périco, do PMDB, aqui abordar assuntos, projetos que já permeiam o mandato do vereador, a quem eu saúdo. Vereador Paulo Périco, uma honra tê-lo conosco de volta aqui no De Frente com a Lei. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os cidadãos da TV Câmara que sempre nos assistem, né, continuamente. É um prazer muito grande nós virmos aqui e falar com a comunidade. Vereador Périco, na edição anterior que nós gravamos aí faz acho que um mês, dois mais ou menos, o senhor abordava a atuação nas comissões, na relatoria de projetos. Nesse meio tempo, o senhor já conseguiu apresentar alguns projetos de lei aqui no âmbito do Legislativo e esse será o nosso foco de hoje. Um deles visa dar mais segurança para pacientes que se submetem a exames de raio-x. Isso. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha nesse momento, detalhasse essa matéria. Esse projeto de lei, nós pesquisamos no campo da saúde e esse projeto de lei é um projeto que obriga a todas as instituições no campo na área de radiologia, quer sejam públicas ou privadas, obriga a que todas ofereçam a opção, não é obrigado pelo cidadão, mas que ofereçam a opção de colocarem um protetor no seu pescoço quando forem fazer uma mamografia, um raio-x, em qualquer que seja o local, nessa parte superior do corpo. Por que isso? Porque existem pesquisas de que ao não utilizarem esse protetor aqui também de chumbo no pescoço, eles estão provocando um grande número de câncer de tireoide. Principalmente isso nas mulheres por causa de exames de mamografia. Então, qual é a preocupação? Existe uma preocupação por parte de um grupo de médicos de que as mulheres não fazem o exame porque acham que vão pegar o câncer. Então, não procuram o exame. Claro. Então, justamente é para que essas mulheres e todas as pessoas devam usar esse protetor porque ele contribui com a proteção do cidadão. Então, esse é um projeto de lei que nós apresentamos, está andando já nos trâmites dentro da casa, na Comissão de Constituição e Justiça, e logo, logo nós estaremos, acredito eu, recebendo esse projeto de lei no plenário para que a gente possa votar nesse projeto de lei. O senhor chegou a ter relatos, algumas pessoas me procuraram nesse sentido, porque... Não, isso são pesquisas que a gente encontrou em pesquisas acadêmicas da medicina e que diz que há uma incidência grande por falta desta proteção. Nós já temos, inclusive, outras cidades do Brasil que também estão com esses projetos também em tramitação. Então é importante porque muitas vezes nós falamos com colegas de outros municípios fora do Rio Grande do Sul, que eles também nos relatam que também estão entrando com esses projetos. E eu acho que isso deveria ser até uma lei de caráter federal. É verdade. Não tanto municipal, mas de caráter federal. Mas já que não existe uma lei de caráter federal, cabe a nós, vereadores, fazermos uma lei, pelo menos dentro da nossa área geográfica de Caxias do Sul. Ou seja, provoca aquela jurisprudência, ou enfim... Justamente. Daqui a pouco os órgãos reguladores da própria saúde nacional cuidam disso depois. Isso né? mesmo. E para que as pessoas entendam, se usa uma suposta camiseta, um colete, né? Quando você vai fazer. Então, só que esse colete ela é sempre daqui para baixo. E esta parte aqui da tireoide, ela fica completamente desprotegida. E já existem esses coletes nessas empresas. Esses coletes estão lá. Algumas empresas, elas oferecem. Outras nem falam. E na ignorância do cidadão de que acha que pode ou não pode, porque ele nem sabe, porque ele subentende que nesses locais eles dão toda a proteção. E muitas vezes não oferecem. Então, o que nós estamos propondo? Que isso seja uma obrigatoriedade. Caso o cidadão não queira, não tem problema nenhum, ele opta, não, eu não quero usar. Tá bom, mas que pelo menos todas as empresas digam, ó, você tem que colocar este colete e esse colete aqui no seu pescoço, certo? E que se coloque dentro desses ambientes, né, essa lei que diga, ó, é obrigado o estabelecimento oferecer isto. Nós não temos o poder de dizer deve, mas o que nós queremos é que os estabelecimentos ofereçam e possam dar essa segurança para o cidadão. Um outro projeto seu, vereador, que a propósito já tramita pelas comissões da Casa também,
dialoga com a chamada transparência. A propósito disso, nós temos um portal da transparência no site da Câmara, que é um dos campos ali no www.camaracaxias.rs.gov.br, no qual estão todas as despesas, quadro de servidores, remunerações, enfim. Inclusive, nosso portal da transparência foi premiado pelo Tribunal de Contas em 2015 como referência. Nós temos um selo lá no site a propósito disso. É verdade. E a sua intenção é ampliar a transparência para os veículos de comunicação, ou seja, quando o executivo, no caso a prefeitura, ou o legislativo, que é a Câmara, publica um material publicitário, saia junto o valor que custou aquele material. Até publicitário não é o termo mais adequado, né? É a propaganda institucional. Isso, né? institucional. Como acontece com os editais e tal, mas naquela chamada mídia produzida também haja os valores, né? Correto. Porque mesmo que isto a gente encontre, como tu bem colocaste, no portal de transparência, no site do Poder Executivo da Prefeitura, nem todas as pessoas têm acesso. E então, qual é a ideia desse projeto? É que em qualquer veículo, vinculação institucional, quer seja de folheteria, de campanhas, por exemplo, de campanhas de alimentos, a campanha do agasalho e também campanha, por exemplo, antecipe o IPTU, ou no caso de um refis aqui no município, o município, a prefeitura, ele vai aos veículos de comunicação e ele faz esse chamamento. O que nós estamos, então, nesse projeto é que tenha nesse veículo, é muito difícil, no rádio é impossível, na televisão é possível, quer dizer, nesses veículos em que a imagem, que se trabalha com a imagem, se possa e se deva colocar o valor daquela inserção, não da campanha, mas daquela inserção, naquele valor, naquele material. Vai lá para um jornal, que nem é na campanha política, por exemplo, quanto custou aquela inserção? O cidadão não precisa ir entrar lá no site para ver. Não, ele está vendo ali, olha, essa inserção aqui, esta página aqui no jornal tal, custou tanto. Esse material impresso que estão nos entregando, essa folheteria, fizeram, qual é a tiragem? É 50 mil, custou tanto. Isso pode parecer um detalhe muito pequeno, mas isso é um detalhe de transparência, que eu acredito que o cidadão ele deve saber também. E isso eu acredito que deveria existir no governo federal, principalmente, porque o que nós encontramos em propagandas, por exemplo, do governo federal, que não dizem nada com nada. Eu digo, o município de Caxias do Sul tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. O município tem e faz de uma forma responsável. Mas, por exemplo, a nível de governo federal, é realmente uma vergonha. É verdade. A gente vê propagandas do Correio. Eu não entendo propagandas como exemplo do Correio quando o Correio tem monopólio. Então, por que o Correio faz propaganda e só ele opera? Claro. É verdade. Então, essa inconsistência, nós pelo menos queremos que o município de Caxias do Sul esteja à frente e que dê o exemplo. Se o governo federal não faz, que nós possamos fazer. E depois nós também levaremos isso aqui também aos nossos deputados federais. Eu faço questão de levar também aos deputados federais, porque se isso não existe a nível federal, que também se coloque a nível federal. Então não é só estar no site. É muito fácil estar no site. Agora, lá na hora, quanto é que sai uma inserção, por exemplo, no Jornal Pioneiro, numa Folha de Caxias, né? Quanto é que sai uma inserção no caso de uma 0 hora? Quanto é que sai aquela página lá? É verdade. Né? Então é uma questão de transparência ali, naquele momento, para o cidadão saber. Poxa, tudo isso, sim, esse é o valor. Esse é o valor, para que o município seja extremamente aberto e que o munícipe saiba onde é que está indo também o seu dinheiro. Esse é um projeto que também está tramitando já. Vereador Périco, o senhor citou deputados federais. A propósito, queria entrar nessa reta final do programa na parte política de plenário, que o senhor não é, digamos assim, aquele vereador falante que pede a palavra o tempo inteiro, mas em momentos pontuais o senhor acaba participando de uma forma ou de outra dos debates e de uma maneira muito clara. O senhor é um vereador de oposição à atual administração do prefeito Daniel Guerra. Como é que o senhor tem verificado, na medida em que os vereadores cobram diálogo, vocês já participaram inclusive de reuniões chamadas pelo prefeito, agora houve aquela aproximação junto ao governo do estado, que o senhor mesmo criticou, talvez uma falta de iniciativa do município de ser mais
digamos assim, mais estreito com relação ao governo do Estado, Sim. mesmo que fosse do ponto de vista institucional. E numa recente reunião entre membros da Prefeitura e do governo do Estado, o senhor representou o Legislativo, lá como, digamos assim, um observador da Casa. Como é que o senhor tem verificado essa parte política, no sentido do plenário e daquilo que possa contribuir com o bom andamento da cidade? O plenário da Câmara de Vereadores, eu acho que está muito propositivo e muito positivo. Existem discussões internas, muitas vezes até pessoais, que eu acho que não cabe, mas existem, isso é uma realidade, é só o cidadão estar junto, né, assistindo sempre o canal 16 da Câmara, nas sessões que são ao vivo, ele vai perceber Terças, isso. quartas e quintas, a partir das 8h30. Justamente. Né? Vamos fazer nossa propaganda. Mas isso é importante, quer dizer, é mais uma transparência, E o que nós percebemos, e eu particularmente percebi muito isso, é que o distanciamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele foi muito provocado, infelizmente, pelo Poder Executivo, pelo atual prefeito. O que, na verdade, isso só a cidade que está perdendo. Porque não é uma questão aqui de ter um número de vereadores de oposição ou de situação, em números de bancadas. Ora, os relacionamentos institucionais, mas políticos também, eles devem existir. Então, porque eu não tenho a maioria, eu não vou me relacionar. Não, pelo contrário. É nesse momento que eu tenho que me aproximar daqueles que eu acho que são oposição, para que eles também aceitem as minhas propostas. E não eu dizer o seguinte, não vou falar porque ele não é do meu partido. Ora, isso é uma falta de visão administrativa e política. E naquela reunião que você citou, eu estava ali representando o Poder Legislativo porque nos foi pedido pelo prefeito, numa reunião, de que o Poder Legislativo pudesse ajudar a Prefeitura nesse contato e nessas questões com o governo do Estado. Na verdade, nós até ficamos meio admirados, porque eu acredito que o Poder Executivo de Caxias do Sul não precisaria isto. Em 8 meses, poderia o prefeito fazer uma visita. O prefeito fez um protocolo, um pedido oficial para uma visita ao governador. Convenhamos, isso aí é papel, não precisa. Quem conhece o governador Sartori, quando foi prefeito de Caxias do Sul, o gabinete do prefeito era aberto, que agora não é. Agora você tem que passar por uma triagem. Antes era aberto. E o gabinete do governador Sartori também é assim. Então isso poderia ser feito tranquilamente. Não o foi, por uma opção política por parte do Executivo. Então, naquele momento, o que o presidente Felipe, aqui da Câmara, fez, ele entrou em contato com o governo do Estado. O vereador Felipe Gremelmaier, justamente, presidente da Câmara de Vereadores, o colega Felipe Gremelmaier. E ele fez esta ponte. E através desta ponte do Poder Legislativo, a pedido da Prefeitura, nós fizemos esta ponte. Eu não quis interromper o raciocínio do senhor. No que eu lhe devolver a palavra, quem está em casa vai visualizar seus contatos. Telefone, e-mails para críticas, sugestões e elogios. Excelente. Então fica o espaço para o senhor se despedir brevemente. Bom, eu só tenho a agradecer à TV Câmara, o trabalho que você vem fazendo e toda a equipe aqui da TV Câmara e colocar à disposição o meu gabinete, a minha pessoa, de que o cidadão pode nos procurar, deve nos procurar e os cidadãos devem assistir à TV Câmara caso não possam vir aqui no plenário da casa, mas que assistam e não só nos cobrem, mas venham aqui e tragam proposições também, que é importante que o cidadão traga para nós propostas, que a gente possa transformá-las em propostas ou projeto de lei, ou que a gente possa encaminhar aos secretários, ao prefeito, e assim a gente possa fazer uma administração da melhor maneira possível. Então, eu só tenho a agradecer ao trabalho de vocês aqui. Eu agradeço novamente ao senhor. Acabamos de conversar, então, com o vereador Paulo Périco, do PMDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.